Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Eh, Quero começar agradecendo ao Hudson Mendonça, que é CEO do Energy Summit, pelo convite para a gente estar aqui. Eu sou Felipe Maciel, diretor executivo da agência Eixo. Somos uma agência de notícias focada em políticas públicas para energia, petróleo, gás e transição energética. Nosso papo hoje vai ser focado no mercado de óleo e gás. A gente vai conversar um pouquinho sobre as transformações e as mudanças que estão acontecendo no setor de óleo e gás a partir da percepção da sociedade em que a gente precisa arrumar para uma economia de baixo carbono. A chamada transição energética, ou adição, ou transformação energética, tem vários nomes, né? O nome que a gente quiser usar para esse movimento, ela é hoje fortemente impactada pela geopolítica global. A transição que a gente discutia há 5 anos atrás não é a mesma que a gente discute hoje. Tem fatores geopolíticos que vêm mudando a forma como as empresas estão fazendo esses movimentos, e acho que é um pouquinho disso que a gente vai tentar debater aqui e trazer para vocês. Eu quero começar agradecendo ao Décio, ao Alexandre, ao Márcio por estar aqui com a gente. Obrigado pela gentileza, vocês três de abrirem um espaço na agenda e estar aqui com a gente. E vou começar esse bate-papo falando com o Décio Odônio. Décio é um observador privilegiado da indústria de óleo e gás, não só no Brasil. Ele hoje é CEO da Brava Energia, mas foi diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, foi presidente da Petrobras na Bolívia, presidente da Petrobras na Argentina, tem um conhecimento muito grande do setor de óleo e gás, há muitos anos acompanha esse setor. Então, Décio, queria começar esse nosso painel falando um pouquinho da sua visão sobre como a gente está hoje nesse momento de transição. A gente vinha num movimento de muito forte investimentos em renováveis, em próprias empresas de óleo e gás investindo fortemente em renovável. Hoje a gente já vê um movimento um pouco diferente. Talvez o ritmo desses investimentos tenham mudado, mas a gente enxerga ainda alguns movimentos, alguns não, vários movimentos nessa direção, mas os cenários e os contextos vão mudando de acordo com a geopolítica mundial. Como é que você está vendo hoje esse momento para a indústria de óleo e gás? Boa tarde a todos. Obrigado aí, Felipe. É um prazer estar com vocês. Quero agradecer aqui o convite para poder participar desse debate. Mas já quero começar respondendo a pergunta ali, né, do painel, que é o papel da indústria de óleo e gás na transição energética, né? A minha visão é que o papel da indústria de óleo e gás na transição energética é continuar produzindo óleo e gás, né? Por que eu falo isso? O Felipe comentou, né, que a transição energética, a adição energética, a transformação energética, né, o nome que a gente dê, para esse processo necessário de descarbonização da economia, né, especialmente do setor de energia, vem mudando. Alguns anos atrás a gente tinha uma visão, eu chamo de mais eurocêntrica, assim, mais ingênua, de que a transição energética poderia ser rápida, fácil, barata, simples, e acho que a ficha caiu que não vai ser assim, né? Vai ser mais longo, mais difícil, mais complexo, mais sofrido e mais caro fazer fazer esse movimento, né. Por todo lado que a gente analisa, fica claro que a demanda por energia só cresce, e vem sendo assim desde o do início da Revolução Industrial, né. Se a gente voltar no tempo aí mais de, sei lá, 200 anos, quando a biomassa era a única praticamente a única fonte de energia que a humanidade contava, e a gente depois veio com carvão, petróleo, gás, nuclear, renováveis. Todas as fontes de energia, basicamente, talvez exceto o nuclear, estão no pico de demanda. Hoje se consome mais biomassa, em termos absolutos, que quando se consumia a biomassa, que era a única fonte de energia praticamente disponível. Mais carvão, mais petróleo, mais gás. Então, é, a ilusão também de que a demanda por hidrocarbonetos vai diminuir e que a substituição vai ser rápida e que o pico de demanda está próximo,
Acho que está passando. Cada vez mais a gente vai estendendo esse prazo. No auge da pandemia, tinha gente, analistas importantes, que previam que o pico de demanda de petróleo tinha passado, tinha sido o ano 2019. Que jamais a gente voltaria ali, a demanda acho que era 102 milhões de barris por dia naquela época, ia ser superada. Aí passou para 2025, 2030 e difícil acreditar que vai ser nos próximos 10 anos. Então, o que resta para a sociedade, né? Resta incorporar gente que não consome energia. A gente tem um número muito grande, eu ouvi 700 milhões de pessoas que não têm acesso à eletricidade ainda, né? Especialmente na África. É um número grande de pessoas que não têm acesso a métodos limpos para cozinhar, né? Para cocção, e isso causa um número muito grande de mortes no mundo ainda. Então, num cenário desse, se você pensar em restrição de oferta de algum energético, né, especialmente petróleo, que é o mais transacionável deles, é um problema. Acho que causaria aumento de custo, inflação, insatisfação social, especialmente dos menos favorecidos. Então, eu não consigo acreditar num cenário em que a gente trabalhe com redução de oferta de petróleo compulsória. Não consigo ver um cenário em que a demanda voluntária de petróleo também diminua significativamente nas próximas décadas. Com isso, né, voltando à minha afirmação inicial, o mundo vai continuar demandando petróleo e gás natural, que tem que ser ofertado para a sociedade. Então, o papel que eu vejo para a indústria do petróleo, né, nesse contexto, que é o papel que eu vejo para a Brava, a empresa que eu dirijo, que é uma das principais independentes de petróleo e gás no Brasil. A gente tem ativos no Rio, no Espírito Santo, na Bahia, no Rio Grande do Norte e no Ceará. A gente produz cerca de 90 mil barris por dia de petróleo e gás natural. Somos um dos principais produtores de gás natural do Brasil. O papel que eu vejo para a indústria e para nós é continuar produzindo e vendendo o petróleo e gás que a sociedade demanda. Legal, obrigado, Décio. Márcio, vocês são desenvolvedores de tecnologia, parceiros de diversas empresas da indústria de óleo e gás hoje, e posso citar alguns como Chevron, Shell, que tem projetos desenvolvidos em conjunto com vocês. Como é que você enxerga hoje esse desafio que a indústria de óleo e gás hoje passa para essa transição, esse processo? Quais são, na visão de vocês, as oportunidades e os desafios que esse movimento, esse processo tem? Bom dia a todos, é um prazer estar falando aqui com vocês. Enfim, a NVIDIA hoje, o mercado de óleo e gás, ele é um dos principais a nível global. A gente se especializou muito na questão de processamento sísmico, na questão de estudos de como melhor simular essa extração de petróleo. São vários modelos de linguagem, vários modelos aí, empresas de software que se beneficiam das arquiteturas de GPU da NVIDIA, sendo aqui no Brasil a Petrobras um dos principais clientes, né? Não só a nível nacional, como a nível global. É uma das empresas que mais investem nas suas infraestruturas de computação de alto desempenho. Agora, obviamente, com a adoção mais assídua das técnicas de IA generativo, ela também tem desenvolvido ali grandes modelos de linguagem para poder reter o conhecimento de profissionais que estão aí indo em transição de carreira. Então, assim, a NVIDIA, quando veio ao mercado, desde 2006, tem atuado muito forte com as principais empresas de petróleo. E esse desafio é uma questão faz parte toda essa transformação tecnológica, né? Muito se fala em adoção de novos conceitos computacionais. Que esse é um desafio que é além da indústria de óleo e gás, né? Não, aí é global. Então está todo mundo inserido nesses desafios, né? Então a gente tem esse privilégio, né? A Petrobras tem um grupo enorme de pesquisadores, desenvolvedores internos. Ela movimenta também uma cadeia muito grande na área de educação e pesquisa, e onde a gente tem tido o privilégio de ajudá-los a acelerar esse processo de inovação que acaba beneficiando aí o cliente final, como o Décio bem comentou, que precisa cada vez mais desses recursos naturais e, obviamente, cada vez mais vai estar usando esse poder computacional que hoje está instalado aí em grandes empresas, né? Então, esse é o que a gente vem fazendo nesse mercado de óleo e gás.
Legal. Alexandre, quando a gente escuta esses desafios que o Márcio trouxe para a gente, tem um desafio claro dentro da área de óleo e gás, que é qualificar, requalificar os trabalhadores nesse movimento de migração para a economia de baixo carbono, nas mudanças que vão acontecer. É um processo, mas que a qualificação precisa estar caminhando junto, né, dentro desse processo. Como é que vocês enxergam hoje essas oportunidades de requalificação e de inclusão de profissionais qualificados dentro da indústria de óleo e gás? Muito se fala no desafio, né, de mão de obra qualificada para a indústria. Eu acompanho a indústria de óleo e gás há pouco mais de 20 anos e sempre esse foi um desafio, né? Continua sendo. Bom dia a todos, muito obrigado, agradecer o convite de estar aqui, ainda mais com o Décio, o Márcio e você, Felipe. O que é muito importante, porque na realidade isso a gente trata com uma consequência, a qualificação, mas eu acho que tanto o Márcio quanto você iniciou e o Décio colocou aqui, é muito importante o posicionamento do sistema Firjan que dialoga com toda a cadeia produtiva de óleo e gás. Transição energética nós estamos vivendo há séculos. Acho que a integração é que é o grande obstáculo hoje, e aí a gente vai passar por isso que o Márcio acabou de falar agora. Para que a gente possa ofertar alguma coisa de qualificação, nós precisamos entender para onde o que as empresas, como vocês operam, estão necessitando. E o que nós estamos vendo hoje? Duas questões. Uma é a qualificação de base, que é uma massa atuarial. O problema é que essas novas energias, as novas operações, a integração dessas novas fontes na rede exigem automação pura, muita automação, e na questão de, como o Márcio falou, da linha computacional, que são as questões de tecnologia, as novas tecnologias que estão vindo. Qualquer energia, nova fonte de energia, vocês que convivem mais direto do que a gente, talvez, quanto foi de investido em inovação em P&D para chegar numa nova tecnologia, para desenvolver um novo produto, um novo material, um novo equipamento, para você poder gerar energia o tempo todo. Então, quando a gente junta a necessidade do obstáculo de P&D, inovação pura para essas novas energias, a nova qualificação dessa nova, e a requalificação, e principalmente o ambiente de especialização dessa. Essa camada de operação de novas fontes de energia precisa de especialização. E isso não está no mapa, porque está muito novo ainda. Então, nós estamos caminhando nessa direção. Nossa preocupação é essa. Mas eu acho que o Décio foi muito feliz quando ele colocou que também a nossa visão lá, Décio, as novas fontes de energias, e eu acho que não tem a direção dos ventos cada vez mais, a descarbonização, mas desde que esteja operando bem o presente do óleo e gás agora. Essas crises geopolíticas que estão acontecendo mexem em custo, como falou direto, mas tem uma questão, mostra que nós precisamos muito, cada vez mais avançar no nosso aumento da nossa produção. Nós temos que cada vez mais ter a nossa produção para depender menos possível desse contexto. Legal, vou pegar um gancho então, Alexandre, para passar para o Décio. A gente vive um momento agora, tivemos toda a questão lá no Oriente Médio, a guerra que a gente ainda não tem certeza se né, o resultado. A gente teve a guerra, tem ainda a guerra na Ucrânia, a guerra da Rússia e da Ucrânia, que foi um exemplo claro de como a dependência energética de outros países pode ser um fator complicador para a soberania de uma nação. Como é que você enxerga dentro disso, Décio, a questão de novas fronteiras, a discussão que a gente tem hoje no Brasil de margem equatorial e relacionado com a necessidade que é fato, a ciência está aí mostrando que a gente precisa descarbonizar a operação. Como que a gente casa esses dois movimentos? Tentar responder esse conjunto aí de provocações, né? Mas se a gente olha a evolução da indústria nos últimos anos, últimas décadas, né? Um dos fatores fundamentais de mudança foi a diversificação do perfil de produção, né? Porque se a gente fosse 20 anos para trás, a dependência da OPEP, do Oriente Médio e do Estreito de Hormuz era muito maior. Então, o que a gente viu?
a partir das últimas décadas, quando a China começou a comprar, né, entrou na OMC, foi reconhecida como uma economia de mercado no início dos anos 2000, e o Oriente começou a comprar petróleo em maior quantidade, foi um primeiro grande fenômeno de mudança no nosso setor. Eu chamo isso de o fim do petróleo barato. Que a demanda veio e a indústria foi obrigada a produzir um petróleo de custo de extração maior que o do Oriente Médio, por exemplo. O preço do petróleo estava em $9 o barril em 99, e aí foi esse ciclo que a gente viu de subida de preço aí até 2014, basicamente. O segundo fenômeno importante foi o shale, que foi a grande quebra de paradigma em relação à reserva, né, produção, que eu chamo de o fim do petróleo caro, porque se o preço for muito alto, com uma reserva de shale acessível, em pouco tempo você tem oferta e o preço cai. O terceiro fenômeno foi a diversificação da oferta. Brasil, Guiana, oeste da África e tudo mais. Com isso, a dependência do Oriente Médio diminuiu e o impacto dos fenômenos geopolíticos ficou menor. Quer dizer, se a gente tivesse tido esse episódio que a gente teve agora, né, está tendo no Irã, num ambiente em que a dependência do Oriente Médio fosse maior, o estresse teria sido bem maior também. Então, hoje, o petróleo tem volatilidade, mas ele tem volatilidade numa faixa meio que restrita, que é um preço que é suficientemente baixo, né, para manter o shale atraente e não pode ser alto demais para não tornar o shale atraente demais. Então fica flutuando, eu diria que entre 65, 70 e 85, 90 dólares. Né? E aí dentro desse cenário você vê processos especulativos. Como é que a gente, né, nesse ambiente, né, se comporta? O Brasil saiu de um país que era altamente dependente para um grande exportador. Né? A gente produzia menos de 200 mil barris por dia no final dos anos 70. Passou para 500 mil barris em 84. 1 milhão em 97, um barril equivalente hoje mais de 4. É uma transformação gigantesca que mudou a economia brasileira. Quero pedir permissão aqui para fazer uma parte, que é algo que a gente pouco fala. Né? A gente fala muito no Brasil em indústria, fala em tecnologia. De alguma maneira a gente renega as coisas que a gente faz bem e os setores que promoveram a grande transformação que aconteceu na economia brasileira. Nos anos 70, o Brasil era um grande importador de alimentos e um grande importador de petróleo. A gente está quebrado nos anos 80, a famosa década perdida, por não ter dólares para pagar as importações. Dois fenômenos mudaram a economia brasileira nessas últimas décadas. Um foi o desenvolvimento de tecnologia de sementes pela Embrapa, que permitiu plantio no cerrado e essa mudança toda no agro, que é o principal setor da economia brasileira, e também o petróleo. Quer dizer, a atração de capitais, a abertura no setor de petróleo, né, com a criação da ANP aí em 97, 98, os leilões que levaram à descoberta do pré-sal e todo esse cenário que a gente vive hoje, é fruto desse processo. A gente não pode esquecer isso nunca. Eu vejo muita gente criticando o Brasil ser um produtor de commodities. Ora, a gente tem que ser um produtor de commodities cada vez mais eficiente. É o que a gente faz bem. Não vamos renegar o que a gente faz bem. Né? Se a gente não tivesse a produção de commodities que a gente tem, e hoje o Brasil tem reservas cambiais, né? Está numa situação confortável do ponto de vista das contas externas, que sempre foi um problema, porque a gente produz alimento, a gente exporta petróleo, a gente exporta minério. Tanto que o petróleo é o principal produto da balança comercial. Se a gente não tivesse isso, a gente hoje seria um país com muito menos reservas, com muito menos arrecadação, com muito mais pressão no câmbio, com mais inflação e mais pobre. Então nós não podemos perder isso. Então como é que a gente não perde isso? A gente não pode perder a capacidade que a gente conseguiu de não ser importador de petróleo. Então eu vejo os números aí basicamente da EPEC, né? Tomou a frente nesses estudos aí nos últimos anos, e já tem previsões que se a gente não tiver novas reservas disponíveis para explorar, para explotar, a gente pode estar importando petróleo em meados da próxima década. Está ali na esquina. Então como é que a gente mantém isso? Né? Mantendo um ambiente regulatório, um conjunto de oportunidades que permita que o país continue sendo
um grande produtor de petróleo e não passe a ser um importador. Se isso acontecer, nós vamos apanhar nas reservas, na cotação do dólar, na inflação. Legal. Márcio, como é que você vê esse desafio de continuar produzindo, aumentando a produção e descarbonizar essa produção junto com o desenvolvimento e o investimento de inovação e tecnologia? Como que a inovação e a tecnologia pode ajudar a indústria do óleo e gás nesse tipo de ação? Com certeza uma aula aí que está tendo aqui do Décio. Hoje, dentro do nosso cenário brasileiro, o mercado de educação e pesquisa para a NVIDIA é um dos maiores, né? Obviamente, ele recebe bastante verba da indústria de petróleo. Então, assim, a gente vê vários novos conceitos sendo desenvolvidos por grandes laboratórios aqui no Brasil, grandes universidades federais. Obviamente, também tem o CENPES, né? O Centro de Pesquisa da Petrobras, onde dali saem bastante inovação tecnológica, né? E por sorte nossa, muitos desenvolvidos aí nas plataformas da NVIDIA. Então, não tem como, né, se manter aí à frente. O Brasil, falando até um pouco de Petrobras, é sempre uma referência. Eu cuido da América Latina, então quando a gente está em outros países, a Petrobras sempre surge como uma empresa exemplo e um modelo, e obviamente a indústria de óleo e gás do Brasil é a que mais se destaca aqui na região. Então, assim, a gente tem um compromisso, né? O Alexandre falou, a gente tem um braço muito forte na capacitação de novos profissionais, por mais que não sejamos uma empresa com esse foco, mas hoje, para o nosso crescimento, o principal concorrente é a falta realmente de pessoas com capacidade, com competência de tirar proveito de todas as plataformas que a gente desenvolve. Então, assim, a indústria de petróleo tem esse potencial enorme, referência aqui no Brasil, em termos de inovação tecnológica, e a gente tem tentado acelerar um pouco as agências que aprovam esses projetos inovadores, os educando desses novos conceitos computacionais que não eram antes tão comuns como estão sendo hoje. Então, os jovens estão chegando muito mais ávidos, muito mais experientes e querendo colocar em prática todo esse conhecimento aí, usando esses recursos de inteligência artificial. Eu lembro que eu estava recentemente assistindo um evento no Maravalha e numa das palestras o palestrante falou assim, olha, se você não está usando inteligência artificial na sua empresa, cuidado que seus funcionários estão. Então é essa percepção que tem que motivar, né? Sim, não, com certeza. Até em termos de números, né, de crescimento, a gente tem tido um crescimento mês após mês de mais de 40% de desenvolvedores que estão usando esses novos conceitos computacionais. Então, hoje no Brasil são um pouco mais de 112 mil pesquisadores que acessam as plataformas de desenvolvimento da NVIDIA. Obviamente, muito é adotado pelas empresas que estão na área de petróleo, mas, de novo, a gente tem outras verticais, não só de petróleo, tá? Até corrigindo aqui, a indústria de utilities também, de geração de energia, que está começando a vir com mais força, entendendo, né, principalmente tentando estudar mudanças climáticas através de conceitos de realidade virtual, simulação, usando esses conceitos inovadores aí que a IA traz. Legal. Alexandre, como é que vocês incorporam dentro do trabalho de vocês, do dia a dia de vocês, essa demanda que o Márcio vem falando? A questão da IA e todos os desenvolvimentos tecnológicos, como é que se traz isso na velocidade que o mercado precisa? Porque a gente vê que isso é muito rápido, né? O desenvolvimento, né? A tecnologia hoje está cada vez mais rápida, né? É uma capacidade de investimento contínuo, né? Permanente. No caso específico nosso, do Senai, tem duas vertentes. Uma parte de P&D, inovação, que é a maior rede de institutos privados da América Latina, é a rede ISE Senai. Somos 27 institutos de P&D. No Rio de Janeiro, inclusive, agora nós acabamos de assumir o complexo no Parque Tecnológico, que é o nosso Instituto Senai de Inovação de Biosintético e Fibra, e lá eu juntei todos os outros institutos nossos, Química Verde, Materiais e Sistemas Virtuais. Então nós ficamos com um complexo no Parque Tecnológico agora, lá na UFRJ, justamente com esse foco. Para o ambiente da qualificação, quando a gente vai para o ambiente computacional, como é que faz essa integração? Nós vamos inaugurar agora em setembro
o nosso Digitec, que é um centro de referência de formação profissional, ali no prédio da Eco Sapucaí, ali, um prédio onde está a Tecnip ali. É um prédio de uma infraestrutura espetacular e ali tem uma infraestrutura muito, porque ali já tem um teleporto, tem um central de operações do município, da polícia, então tem uma infraestrutura muito boa ali para isso. Para que a gente possa levar para o interior do estado os núcleos de formação, para exportar o conhecimento dali. É uma escola, vai ter 1.000 alunos dia, mas o melhor é o conhecimento que vai sair dali, porque todas as Big Techs estão ali conosco, as grandes empresas estarão lá conosco, da cadeia da tecnologia, e nós vamos levar isso para todo o estado. Obviamente que o que acontece é que quando você olha a cadeia produtiva, você vai desde da exploração, depois tem transporte, depois tem refino, você tem naval, e no estado ele é segmentado, né? Quando você vai em Angra, Rio, a gente está falando de naval, você tem o refino aqui em Caxias, agora a planta de gás Boa Ventura ali, Macaé, que tem termo, tem gás, Campos, tem a parte de logística forte, e a gente se prepara para ofertar conforme onde tem essa maior demanda constituída. E é assim que a gente faz, com os grupos, com as associações, né, a Despetro, com a Miman, todo mundo que está em torno da gente para entender isso, para poder ofertar da melhor forma possível. Legal, a gente está chegando no prazo do tempo, o reloginho aqui está nos pressionando, mas eu quero fazer uma rodada final de perguntas e para cada convidado nosso deixar também a sua mensagem final do nosso painel. Décio, queria começar com você falando um pouquinho de como você. Eu vou tentar nessa última rodada fazer um exercício de futurologia. Como você enxerga a indústria de óleo e gás no Brasil daqui a 20 anos, por exemplo? O que você enxerga que a gente precisa fazer para que a gente esteja operando sustentável, com menos emissões e que a indústria continue rodando, gerando empregos, impostos, renda? Boa pergunta. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa, e não só como indústria, mas como sociedade, né, é deixar de ter vergonha das coisas que a gente tem, das coisas que a gente faz bem, né? Se a gente é produtor de petróleo, é produtor de minério, é produtor de alimentos, isso tem uma relação complexa com o meio ambiente, porque tanto o petróleo quanto a mineração ou agricultura, né, tem relação com a terra, tem relação com o ambiente e afetam a maneira original de que os ambientes foram formados, né? Não existe produção de petróleo, produção de minério ou agricultura sem impacto ambiental. Não, é um dado. E se a gente quer falar em descarbonizar e eletrificar, a eletrificação demanda uma quantidade brutal de minério que também tem impacto ambiental. Então, se a gente não quiser impacto ambiental nenhum, não tem solução. Então, o que a gente tem que fazer na minha visão? E como indústria de petróleo, continuar produzindo petróleo e gás natural para trazer benefícios para a sociedade, atender a demanda que existe da melhor maneira possível, com o menor impacto possível, com as menores emissões possíveis, mas sem estar envergonhado disso. Pelo contrário, a gente, para poder fazer isso de forma eficiente, a gente tem que estar orgulhoso disso e buscar fazer isso da melhor forma que a gente puder. Se a gente continuar trabalhando intimidado, envergonhado e acovardado, vai ficar mais difícil de você atingir seus objetivos. E se o país, por conta dessas pressões, perder a capacidade arrecadatória que tem, através da indústria do petróleo, né, possivelmente os resultados serão muito ruins. Nós vamos ser um país muito mais pobre se a gente, ao longo desses próximos 20 anos, não for capaz de manter de forma eficiente a produção e a arrecadação que a gente proporciona para a sociedade hoje. Então, é um desafio. Esse desafio passa por manter a atratividade da indústria. Márcio, como é que você vê, ainda nesse exercício de futurologia, como é que você enxerga que a indústria de desenvolvimento tecnológico, a indústria de tecnologia, a AI, pode transformar o setor de energia aí nos próximos anos? O que vocês enxergam que pode ser
fundamental nessa jornada aí nos próximos anos? Bom, a gente tem visto, pegando um pouco da linha do Décio, uma preocupação, obviamente, da indústria em se manter produtiva, né, e reduzindo esse impacto ambiental. Várias técnicas de simulação, de análises preditivas e estudos mais densos sendo utilizados para que isso cause menos impacto ambiental. Mas só tem também uma maneira, né? Hoje todos nós utilizamos vários dispositivos móveis e demandamos muita energia, né? Muito se fala, vamos reduzir a energia. Que eu falo, tudo bem. Então todo mundo agora desliga seus telefones celulares, vendam seus computadores e voltamos aí à idade onde tínhamos só um telefone dentro de casa, porque hoje todo mundo tem mais de um dispositivo móvel, demanda muito conceito. Nós, como empresa, toda geração de novos hardwares lançamos com uma preocupação de aumentar o processamento e diminuir o consumo de energia, mas quando isso acontece, surgem novos conceitos computacionais que demandam mais e mais da nossa energia, e todos nós aqui temos ou não uma necessidade de obter informação quase que em tempo real. Então, por detrás, os grandes supercomputadores, data center, demandam de toda essa energia aí. Então é meio difícil de eu falar. Em nome da empresa, a gente se preocupa, mas também nós, como consumidores, precisamos fazer um trabalho melhor de tentar reduzir esse consumo. Legal. Alexandre, e como que a gente pode enxergar esse movimento de qualificação para esses próximos anos, incluindo efetivamente quem já está na indústria e quem virá? E aí eu adiciono uma questão. Décio colocou um ponto da questão da vergonha e da questão de termos orgulho. O quão difícil hoje é atrair novos talentos para uma indústria como óleo e gás, e o que a gente precisa fazer para reverter isso? Bom, pegando a carona aqui, tanto no Márcio quanto dessa, é muito importante o seguinte: o nosso pano de fundo não vai diminuir a capacidade de necessidade de energia. Antes que você falar, Márcio, você foi preso, a gente comentava aqui, e os data centers, que são os maiores consumidores hoje de energia, né? Então não tem volta. A direção é cada vez mais buscar nas fontes que nós temos e nas mais limpas poder aumentar a produção de energia e ponto. Isso não tem discussão. Agora, o preparo nosso tem a ver com o seguinte: uma grande dificuldade nossa hoje. Vou dar um exemplo claro. Formamos 114 mil pessoas no Senai, no estado do Rio. Número de vagas, 39 mil a indústria contratou. Tá? E falta mão de obra. Então, para onde está indo? Está formando para quem? Está formando de que forma? Esse é o grande desafio, é entender que esse comportamento... Os jovens não querem, não é só a indústria de petróleo, não querem trabalhar. Não é? Você convencer a fazer parte da indústria começa com o escritório de carreira. Nós estamos montando aqui no Rio o escritório de carreira e nós vamos preparar isso para preparar os alunos do ensino médio para a indústria. É isso que nós vamos fazer, para criar base. Gente, a gente já estourou aí o tempo, o reloginho está piscando aqui vermelho para a gente, pressionando a gente. Eu queria agradecer ao Décio Oddone, ao Alexandre, ao Márcio, pela gentileza de vocês estarem aqui com a gente. Agradecer o convite do Energy Summit para a gente estar aqui moderando esse debate. Convidar vocês a entrarem no site da Eixo, eixo.com.br, acompanhar nossos conteúdos. A gente tem newsletters diários gratuitos. Se você quiser se informar sobre o setor de energia no Brasil e sobre transição energética, a gente tem bastante conteúdo diário gratuito lá. Obrigado, gente. Até a próxima.